Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um Cozinha Amiga. E hoje a gente vai começar a semana recheada para vocês. Vou fazer empada salgada e empada doce. A gente vai fazer as duas versões, vou explicar o passo a passo para você detalhadamente, para vocês entenderem tudo a respeito dessas empadas. Você vai fazer para sua casa e você vai poder também entrar na linha do Faça e Venda. Daqui a pouquinho a gente vai começar, vou dar uma ajeitada aqui para a gente já acelerar com essas receitas. Antes, fique com essa dica. Chegamos com um especial de empadas para você. Hoje eu vou fazer dois tipos de empada, empada doce e empada salgada. Tem a doce e ela é um carro-chefe também nas suas vendas. Você pode colocar na linha para ser servido, de repente num café, combina, num lanche da tarde, combina. Às vezes aquela preguiça boa de fazer um jantar, vamos fazer um lanchinho mais caprichado? Vamos fazer empadinha de tudo quanto é tipo. Vou começar lavando as mãos, porque agora a gente tem que se preocupar além da conta, né, pessoal? Lógico que quem está na cozinha já faz isso automático, a gente vive lavando as mãos, porém agora é mais do que necessário, principalmente nessa fase, aonde a gente vai precisar tocar muito no alimento. Então assim, não se preocupem, eu falo muito isso aqui, já falei várias vezes, mas eu vou repetir, com o uso da luva na culinária. Se te agrada mais, ok, mas tem uma caixa do lado, porque cada coisa que você pegar, você vai ter que trocar essa luva. Eu acho mais prático a mão, lavada, tá? Ó, vou passar o álcool que ele vai evaporando enquanto a gente vai falar desta massa. Eu vou fazer dois processos. Primeiro, recheio no micro-ondas e depois eu vou assar essas massas das empadas no forno convencional. Pode fazer no micro-ondas? Pode. Toda massa, recheio, assar, pode ser tudo feito no micro. Eu vou dar essas variáveis, qual é o ideal para você e depois você vê o que se ajusta melhor aí no seu dia a dia, tá? Eu vou começar pelo recheio. Para o meu recheio, como é no micro, não vai ter o passo a passo do refogado, vai ser colocado tudo de uma vez no micro-ondas, certo? Antes eu vou trazer aqui uma pessoa que vocês esperam pra gente começar o nosso Cozinha Amiga, nossa semana, Sandrinha. Oi, Silvia. Sandrinha, seja bem-vinda, viu? Oi, pessoal, tudo bem? Começando a semana com pé quente. Isso, com certeza. E bastante empada. Isso. Gente, eu já lavei a mão, viu? Vai sempre nessa. A Sandrinha é super cuidadosa, gente. Obrigada, Sandrinha. Gente, ó, eu vou colocar num refratário sempre mais alto para que a gente tenha espaço, até mesmo para cozinhar e depois mexer tudo. Não tem refogado, então, vai tudo de uma vez aqui, certo? Vamos lá. Eu vou colocar palmito, eu tô sugerindo um vidro. Sabe aquele vidro normal, tradicional? Se você não tiver comprado, de repente, de vidro menor, comprei lá 2 quilos. Mede mais ou menos 2 xícaras dele, que bate praticamente na quantidade de um vidro de palmito tradicional. Vou colocar ele mais picadinho, eu dou uma picadinha na ponta da faca, para ficar mais miúdo, que eu acho mais interessante. Principalmente para rechear a empada fica mais fácil. Vou usar ervilha. Ah, não gosto de ervilha. Não põe. Agora você tempera como você quiser. O tradicional é isso. E azeitona, sem o caroço, tá? E assim não fica coloca prático, mais, né? assim é mais prático. Tempero a gosto, ok? Se você quiser colocar algum tempero seco, eu acho mais interessante, porque aí segura a validade dele maior. Eu vou colocar um pouquinho de orégano, isso é a gosto. Se não quiser colocar na receita, não precisa também. Extrato de tomate, não é o molho, é o extrato mesmo. Para dar aquela cor bonita, não ficar aquele recheio pálido. Farinha de trigo. Eu preciso dar liga nesse recheio. Se ficar soltando aquele caldo, a empada abre. Então eu preciso de recheio consistente. Então já vou colocar a farinha de uma vez. Difícil? Fácil, né, Sandrinha? Muito fácil. Vou usar esse aqui para não fazer tec-tec, né? Vou ficar batendo no refratário. Ó lá. Obrigada, Sandrinha. Ó, mexi. Quando eu levar para cozinhar, o palmito vai soltar um pouco de caldo. Só que como já tem a farinha, ele vai segurar. E já vai dar aquela liga como se fosse um recheio cremoso. Ele vai ter cremosidade a hora que morder essa empada. Sabe aquela boa? É essa aí. Se você quiser consertar o sal dela, conserte. Como a gente comprou o palmito em conserva, eu já acho ele mais salgado, apesar que eu tenho o hábito de lavar. Eu coloco na peneira e dou uma passadinha de água nele para tirar o conservante. Eu acho ideal.
Mas se você não fizer isso, cuidado porque o sal acentua demais. Já tem azeitona, já tem tudo aqui, tá? Então, deixa o sal para massa moderado. Pronto assim, vou levar ao micro 4 minutos. Esse é o tempo que eu preciso para estar com o recheio pronto, certo? Vamos lá. 4 minutinhos, potência alta. E enquanto o nosso recheio tá lá, a gente vai começar a preparar agora a massa da nossa empada salgada. Agora vai entrar a parte do beabá da massa que você precisa para ficar naquela consistência que você gosta. Por que eu tô falando desse jeito? Porque, gente, a empada tem um só ingrediente nela que vai mudar totalmente a estrutura, que daqui a pouquinho eu vou explicar. Olha a quantidade de ingrediente que eu tenho aqui, é quase nada. E a empada é carinha, assim, para vender, sabe? Ela é um salgado mais caro. E aí vocês vão perceber que o custo dela é baixo. Mas dá para ganhar, por quê? Porque geralmente ela é trabalhosa na montagem. A que eu vou fazer aqui é prática, certo? Vamos lá. Tem 2 formas de eu fazer essa massa. Mão ou se não no processador. Eu vou fazer na mão, porque eu já vou contar que de repente não é todo mundo que tem o processador. Não adianta querer bater no liquidificador. Batedeira só se ela for uma batedeira muito potente, que tem aquele gancho, porque a massa vai ficar pesada num determinado momento e vai forçar. Então, se você não tem processador, vai na mão que nem eu vou fazer agora, certo? Vamos lá. Eu vou colocar aqui a farinha de trigo. Ó, mão na massa, hein? Farinha de trigo. A quantidade da receita, ela já está certa, mas a farinha, vocês sempre têm que deixar um pouco de reserva do lado, porque se tiver mais umidade, menos umidade, pode ser que vocês precisem consertar. É difícil acontecer, mas pode acontecer. Vou precisar agora aqui de manteiga ou margarina gelada. Aqui, ó, vou colocar um pouco de sal, só para minha massa ter um tempero, mais nada, certo? E agora, ó, dá só uma mexida para encapar a margarina. E eu vou com a ponta dos dedos. Primeira dica para uma empada de massa boa: não sovar. Quanto mais você sova, mais você desenvolve o glúten da farinha, vai ficar uma massa elástica e muito pesada. Então vem, ó, de preferência com uma mão só. Quando a gente fala em sovar, já vem com as 2 mãos ali e vai, né? Esquece essa parte, ó. É quase que ponta de dedo, ó. Só vem dando uma apertada nela. Isso aqui é terapia, gente, uma beleza. Pense em coisa boa na hora da massa, hein? Não vai pensar bobagem, porque a massa tem que sair linda. Então manda coisa boa pra ela, né, Sandrinha? Sandrinha só ri aqui do lado. Tem que pensar, não vai pensar no que não tá legal, pensa no que tá bom, que essa massa vai sair maravilhosa e vai fazer bem pra quem comer, né? Olha só. Quando ela virar uma farofa, dá uma olhada na situação aqui. Não fique inventando moda de tentar abrir uma massa esfarelando assim. Por que eu coloco na receita, ó, água se necessário? Porque a gente vai ajustar o ponto com água aos poucos, ó. Grudou, virou essa farofinha? Agora eu venho com água gelada. Tudo na receita tem que ser gelado na massa de empada. Nada temperatura ambiente, ó. E aí vem com a ponta dos dedos. Vocês viram que foi um pouquinho só de água? Eu deixo a mais aqui, mas é só um pouquinho mesmo, para dar liga. Essa massa, se ela pegar um pouquinho na mão, é o ideal. Se ela ficar muito solta da mão, ela parece que perde um pouco daquela sensação da gordura dela. E a empada a gente precisa dessa sensação na hora de sovar. Ó que beleza de massa, gente. Ó que maravilha, Sandrinha, que fácil. Ó, agora aqui, ó, já vai soltar da mão. E acabou, ó. Prática demais. Massa assim, pronta, né? Não é fácil, Sandrinha. E o recheio já tá pronto. Tá prontinho? Tá. Olha lá, maravilhoso. É o tempo de sovar a massa, de juntar os ingredientes, não sovar, juntar os ingredientes, o recheio tá pronto. O que eu preciso? Ideal, esperar esse recheio esfriar. Por quê? Porque se eu coloco um recheio quente numa massa amanteigada, eu amoleço a massa. Vou colocar aqui em cima, ó, o balcão tá limpinho, vou colocar aqui pra vocês verem a textura dela. Olha isso, ó. Nossa, linda demais. Ó, enrolou, não pegou no balcão, sem precisar colocar farinha, ela tá no ponto, ó. Tá mesmo. É isso aqui, tá? Massa de empada pronta.
Se tua mão tem a temperatura mais elevada, é muito quente, o que que você vai fazer? Colocar essa massa num saquinho e levar para a geladeira pelo menos uns 20 minutos antes de começar a trabalhar. Não tem mão quente, que é o meu caso, temperatura normal, mais até um pouco fria, já pode trabalhar com ela em seguida, tá? Para não ter erro, se você perceber que a temperatura está mais elevada, está mais quente, põe tudo na geladeira. É melhor prevenir do que remediar, né? Ó, vou colocar um pouquinho aqui para tirar a gordura da mão. Vamos que vamos. Recheio pronto, massa pronta. Gente, enquanto a gente vai preparar para poder abrir essa massa, eu tenho uma dica amiga para você. Você pode substituir a margarina por outro tipo de gordura. E eu vou te explicar. Essa parte eu acho bem importante no beabá da nossa empada. Você nunca mais vai ter problema para fazer empadinha. Se vocês acessarem a internet, coisa que eu acho legal, tem uma infinidade de massa de empada principalmente. Uns com gordura vegetal, outros com margarina, outros com meio a meio. Eu vou pegar o básico para vocês entenderem, tá? Por que que eu optei em fazer a minha com margarina? A margarina, ela dá aquela massa que a hora que ela esfria, tá morninha, ela esfarela, só que sem desmanchar inteira. Vocês estão me entendendo? Peguei a forminha, coloquei as empadas numa forminha e vou transportar. Tem massa que ela fica tão sensível que só no transporte, trepidou a caixa que tá empada, ela quebra. Você vai chegar com metade da sua encomenda quebrada. Gordura vegetal, você gosta de usar gordura vegetal ou banha? Qual que é a diferença se eu não usar a margarina e usar banha ou gordura vegetal? A massa fica bem quebradiça e mais seca. Ou seja, vou transportar, eu corro o risco de perder metade da minha encomenda. Ela quebra inteira. Fica saborosa, mas a gordura vegetal, ela deixa residual no sabor quando você for comer. Tá linda a massa, só que você vai sentir amargo naquele finzinho, sabe? Sentiu aquele amarguinho? É gordura vegetal nela. Se você colocar meio a meio, ela fica com uma textura perfeita, porém mantém o sabor residual da gordura. Estão me entendendo? Então qual que é melhor para o meu paladar e para facilitar o transporte, eu vou pela margarina. Eu prefiro do que essas três aí, tá? Você pode separar, usar qual você quiser. Se você não for transportar, Silvia, eu quero aquela que quebre, eu não vou transportar, faz com banha. Aí já esquece até a gordura vegetal, vai na banha que você vai ter uma empada saborosa sem gosto residual. Mas se você vai comercializar, vai na margarina. Combinado? Acho que deu para vocês entenderem a diferença, né? Era importante eu dar essa explicação para vocês. Agora, eu vou dar uma explicação melhor. Montagem de empada. Vamos olhar nosso recheio aqui? Olha lá, ó. Sequinho aqui dentro, do jeito que a gente precisa para rechear. Ó, que maravilha, Sandrinha. Olha lá, ó. Mexi bonitão. Tá saindo fumaça? A hora que assar, ele solta um creminho, tá? Só que não estoura a empada. É esse o ponto que eu preciso. Ó. Ele não pode pingar, não pode ter um creme aqui. É isso aqui. Recheio pronto e vocês entenderam, né? Eu tenho aqui do lado um frio, porque eu não vou rechear com nada quente. Então pode fazer um dia antes e deixar na geladeira sem problema algum. Se vocês forem fazer sem congelar, 3 dias de validade, tá? Não precisa nem conservar em local assim, como é que eu vou explicar para vocês? Não é para deixar exposto, mas vocês se forem guardar 3 dias em geladeira, depois você pode esquentar no micro ou no forno convencional. Congelamento 90 dias, tá? Gente, aqui eu tenho forma descartável para empada. Eu acho que o custo-benefício vale muito. Por quê? Porque eu não vou precisar ficar lavando aquele mundo de forma de empadinha. Ah, mas eu tenho essa em casa normal. Pode usar, só que você não vai untar nada. Depois que desenformar, vai lavar a forminha. Eu preciso saber quanto de massa eu vou usar. Se for a forma essa aqui, como é que eu sei se eu não tenho balança? Eu vou fazer uma bolinha. Ela tem que ficar no centro da minha forma. Dá pra ver aqui, ó? Só que se eu colocar o dedo, ó, ela tá praticamente na altura da minha forminha, ó. Tá? Então é como se fosse um brigadeiro que cabe dentro da minha forma e chega até a borda. Vocês já vão ter noção do tanto de massa que vai. Feito isso, você só deixa uma aqui de lado e vai fazendo todas elas, ó, do mesmo tamanho, que vai facilitar a vida de vocês, ó. Vamos colocar um pedacinho a mais, vai ficando tudo do mesmo tamanho. Ó que belezinha. E assim vocês fazem com a massa inteira salgada, certo? Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar a minha massa, tirei um pedacinho dela, ó.
bolinha e vou apertar na palma da mão. Eu quero massa fina, então eu aperto mais. Tá dando pra ver bonitinho, ó? Ó lá, bem apertado. Ó como ela solta da mão bonitona, ó. Abre ela pra deixar até um pouco de transparência, olha lá, ó. Ela fica meio transparente já, ó. Quando bate luz, ó, dá transparência, ok? Certeza de ter uma massa fininha. Abriu assim, ó, fica com a mão em formato de concha, desse jeito. Aí você vem com tanto bom de recheio, porque ninguém merece uma empada sem recheio. E vai colocar aqui no meio, ó. Capricha aí, hein? Tá bom de recheio essa? Tá, né? Ó, quase uma mão de recheio, ó. Aí, ó, você vem só dobrando a mão e vem empurrando pra dentro ele, ó. Essa massa é molinha, ó, ela gruda. Ela já fecha embaixo e fica fininha também, ó. Alinhou? Desse jeitinho? Agora você vai deixar a forminha aqui na tua frente, aonde tem a emenda, vira de boca para baixo, ó. Tudo bem? Vem bonita aqui com a palma da mão, ó, e aperta. Quando você levantou, ó, você já tem uma empada fechada. O processo tradicional, você tem que abrir, depois pensar em deixar um tanto de massa de lado para abrir, cortar com o cortador e cobrir ela aqui. Se o forno oscilar a temperatura, ele estoura a tampa, ele joga a tampa da empada para fora. Você perde essa empada, é um tal de como empada, não, né, mas é Sandrinha? verdade. Eu tô vendo Porque você não vai entregar estourado. É muito prático. Não é mais fácil? Quase morri de fazer assim também. Eu fiz muito. Abri. Os dedos doía de noite. Dói, assim. porque você fica ali, ó, fazendo o mesmo movimento e empada ninguém prático. Pede menos que 100 empadinha. Silva, muito bem. Uma benção. Não é mais fácil, Sandrinha? Uma benção. Ó, feito isso aqui, eu vou precisar, depois que eu fizer todas, pincelar gema na salgada. Se você colocar gema ou ovo com clara e tudo, ovo inteiro, na massa da sua empada, a massa fica dura depois. Na hora fica bonita, depois que ela esfria, fica aquela massa que não esfarela. Você mordeu, parece uma massa de pão encruado. É isso. Hoje eu tô descrevendo tudo, né? Você quer pão encruado, todo desenterrando do fundo do baú, mesmo. né? Uma maravilha. Ó, gema. Não precisa tirar a pele da gema nenhuma, ó. Só dá uma batidinha aqui e você vai passar bem bonitona em cima da sua empada toda, ó. Tá? Passa bonito, não vai com muita pressa, porque se você não pincelar assim, ó, inteirinho, ela mancha. Se você quiser aquela empada brilhante, tudo igualzinha, é isso. Vamos fazer mais uma? Levar para o forno a 180 graus por mais ou menos 15 minutos. E se eu quiser assar no micro-ondas? Esta forma aqui vai para o micro, 2 minutos e meio. Todas as formas na borda do prato, 2 minutos e meio no micro. E depois, se você quiser que ela fique mais douradinha, tira já a assada do micro e leva para o forno só para dourar a parte de cima. Porque o micro-ondas não vai bronzear a empada, mas ele vai sair assado. Então, 2 minutos e meio, uma bandeja inteira. Gente, agora, enquanto assa a nossa empada, eu vou para a empada doce. Gente, empada doce, como eu expliquei já todo o beabá da massa de empada, que vocês nunca mais vão errar, eu vou passar uma versão mais fácil ainda. A primeira massa que eu fiz da salgada é exatamente a mesma para doce. Qual é a diferença? A doce vai açúcar de confeiteiro impalpável na massa. Quando eu misturei a farinha, eu já coloquei o açúcar junto com ela, tá? E vai dar a mesma massa, só que levemente adocicada, tanto que é pouco açúcar de confeiteiro, certo? Então, mesma massa. Então, se você quiser fazer as duas, não coloque sal na primeira, põe sal no recheio, tá? Porque aí o recheio salgado você tem uma massa neutra para fazer o que você quiser. Pode rechear com doce ou com salgado se você não colocar nada nela, ok? Então, vamos lá. Massinha pronta, que tá aqui, vou deixar de lado, vou fazer o recheio dela. Para o recheio, bem prático, nós fizemos também no micro-ondas o derretimento do chocolate. Eu já expliquei para vocês, inclusive na semana passada, nós fizemos o processo do passo a passo do chocolate. Vocês vão acompanhar, inclusive nas nossas redes. Sandrinha já derreteu pra gente, ó. Aqui eu tenho o chocolate meio amargo derretido. Vou colocar num bowl maior, pra gente ter mais espaço. Vou usar doce de leite.
todas as quantidades tem aí pra vocês e nas nossas redes, né, Sandrinha? Não tem erro. Mexe, principalmente porque o doce de leite tá mais frio, ó, ele já vai ganhar consistência. O que que eu preciso? Como se fosse de uma massa de brigadeiro ou uma massa de trufa, também consistente, para ele não amolecer na hora de assar e não rachar a massa da empada. E aqui eu vou colocar, aproveitando o mês junino, vamos colocar amendoim triturado. Vai ficar um recheio crocante. Se quiser colocar amêndoa, nozes, Sandrinha, quer trocar o chocolate meio amargo pelo branco, fica bom também. Ó, consistência maravilhosa para rechear. Se vocês quiserem facilitar a vida, pode colocar dentro da manga de confeitar. Assim, ó. Manga resistente, hein, gente? Porque o recheio, ele tá bem pesado. Não põe muito para não pesar para vocês na hora de apertar. Ó, empurra ele pra cá. Vamos cortar mais largo, porque tem amendoim. Obrigada, Sandrinha. Ó, corta mais largo. Deixa de lado a pontinha. E desce o recheio, ó. Eu já chego aqui, eu dou uma torcida nele, ó. Divido ele no meio aqui e torce. Pra ficar fácil na hora de colocar o recheio na empada. Mesmo processo, ó. Massa, bolinha e apertou. Certo? Essa não vai pincelar ovo em cima dela. Vocês já vão entender por quê. Nós vamos fazer uma belezura aqui com a nossa massa. E agora, ó, recheia. É rápido demais pra fazer o recheio. Muito. Fechou. Muito rápido, Sandrinha. Ó lá. E virou. Apertou, certo? Leva pra assar até secar. Depois de seca, tem uma pronta aqui. Vamos lá. Já tem o chocolate derretido também. E aí a gente vai cortar a pontinha dele, ó. Esse eu derreti já no saquinho direto. Vocês podem colocar depois de derretido. Ó, cortou. Só vai fazer um detalhezinho em cima dele. Pra nem precisar tirar a empada de dentro da forma. Essas minhas já estão assadas, hein, pessoal? E aí eu fiz arabesco de chocolate, que vocês podem colocar ou ela em pé assim, ou ela deitadinha assim, ó. Na mesa eu coloquei ela em pé. Aqui vocês podem colocar deitada para entregar na hora do transporte, que fica mais fácil. Porque ele em pé, ele corre o risco de quebrar, certo? Empada doce pronta e salgada saindo do forno. Vou tirar ela lá e mostrar para vocês o tom que ela sai. As duas que nós fizemos, a gente já assou. Ó lá. Saiu desse jeitinho, tá maravilhoso. Ó. Olha a cor bonita e bem pincelada dela, ó. E ela dá uma estufada mesmo sem ovo, ela fica bem arredondada. E aí, gente, gostaram? Fácil? Vamos tentar pegar aqui na ponta. Tá quente, Sandrinha. Vamos tirar por aqui, ó. Ó, vou puxar pra cá e eu vou tentar levantar ela aqui pra vocês verem, ó. O certo é vocês darem uma cortadinha e puxar. Cuidado para não quebrar, porque a massa esfarela maravilhosamente bem, ó. Soltou inteira. Olha que eu já ia fazer. Posso cortar para vocês verem? Para vocês comerem comigo aí? Começar a semana com o pé direito? Ó, massa para vocês. Olha o que eu falei da crocância dela. Ó a quantidade de recheio que tem na nossa empada. Fácil, gente. Dá para se divertir em casa fazendo empada, juntar a família, porque o pessoal tá tudo aí coladinho em vocês, né? Gostaram? Pessoal, façam para o pessoal de casa, façam para comercializar, que eu tenho certeza que vai dar um retorno maravilhoso para todos nós. Te espero na próxima segunda-feira. Fiquem com Deus, uma excelente semana a todos.